vai ser isso aí que eu falei. Bom, a cardiomiopatia é uma doença genética de transmissão autossômica dominante, caracterizada por uma hipertrofia primária, que o desarranjo miofibrilar e a fibrose, que seriam os responsáveis por taquiarritmia, que levaria à morte súbita. Teve essa publicação, normalmente a gente falava em 1 para 500, e agora a literatura está achando que é 1 para 200, e tem uma expressão fenotípica variável, por isso que às vezes a genética ainda não está embasada, e a morte súbita é definida entre 0,5% a 6%, dependendo do serviço. Bom, isso daqui nós vamos dissecar um a um, mas a estratificação de risco seria o alto risco que a gente pensa em desfibrilador. Aqui tem alguns outros fatores que podem ser agravantes, então existem algumas discussões. Mas olha, a primeira estratificação, você vê já de 2000, é a idade. Então pacientes jovens são aqueles que são acometidos eventualmente de parada cardíaca e podem ter morte súbita. E isso mais recentemente, veja, o próprio Maron, que publicou em 2000, nessa coorte de 428 pacientes, acima de 60 anos, a incidência de morte súbita é baixa. Então, quando a gente discute, quer dizer, algum caso de hipertrófica, paciente acima, o enfoque hoje em dia deve ser mais, não que você não possa indicar, mas é mais conservador por causa dos trabalhos, e vocês vão ver durante essa apresentação. Bom, logicamente, o benefício do desfibrilador é maior na prevenção secundária em relação à primária, e a primária vocês veem um número bem maior, a gente ainda não sabe estratificar e continua até hoje. Isso aqui do meu pós-doutorado mostrando que na secundária, corroborando que também isso daí é o que acontece. E agora nós vamos, em relação à última diretriz, ou a diretriz que nós seguimos, né, que foi uma diretriz exclusiva para a cardiomiopatia hipertrófica, discutir a prevenção primária. Lógico que a prevenção secundária, ela não merece discussão, porque está bem definido que você deve colocar o desfibrilador. Bom, a síncope. Então, a síncope, algumas discussões, isso é da prática clínica, um doente que chega, o evento dele foi uma síncope. Então, algumas características e alguns questionamentos a gente deve ter. Vocês vão ver a discrepância de valor da síncope e não o valor da síncope. Então, você tentar afastar hipofluxo. Muitos serviços pequenos, se você pedir um teste ergométrico, eventualmente não fazem, é uma contraindicação relativa, mas aonde pode fazer, eventualmente você vai identificar a síncope com um teste ergométrico. Certo? Tem colega que às vezes não quer fazer e você deve respeitar. Uma outra coisa, neuromediada. Então, eu sou contrário a você fazer tilt test em quem tem cardiopatia, porque ele pode te confundir, você achar que a síncope é devido ao sistema nervoso autônomo e, na realidade, é devido à cardiopatia. Então, o fato de você fazer eventualmente um tilt test não é que você não vai colocar o desfibrilador, tá certo? Bom, e a avaliação inicial da síncope, essa não, essa já está incluída nas diretrizes atuais, ou seja, esse trabalho aqui é que definiu, quer dizer, durante a hora que o paciente tem o diagnóstico de hipertrófica, se a síncope tem menos de 6 meses, então tem um valor, veja, tem mais morte súbita. Tá? E aqui veja que a idade é fundamental, corrobora abaixo de 18 anos, olha, morre bem mais do que de 18 a 39, e acima de 40 é menor do que esses dois grupos, mostrando que a idade é importante. Desculpa, já a síncope acima de 6 meses, ela tem uma outra conotação. Então, algumas discussões ocorrem assim, o doente tem hipertrófica, de repente aparece na história que há 2 anos o doente teve a síncope típica.
Então isso aí você precisa tomar cuidado no enfoque desse doente. Pode até ser que ele tenha indicação, mas tem que tomar esse cuidado. Na minha tese de 26 pacientes, 4 continuaram tendo síncope, sem evento arrítmico. O tilt não identificou nada. Então veja que síncope, que tem muito valor, mas veja que existem discussões. Na tese de doutorado do Ricardo Habib aqui no Dante Pazanese, olha, quase 10% continuaram a ter síncope sem evento arrítmico. Mas ela continua sendo muito importante. Ataque ventricular não sustentada, essa perdeu muita força. Então, frequência da taquicardia é importante, o número de batimentos da taquicardia, existem trabalhos que acima de 7, 8 batimentos você tem que valorizar mais, frequências, só 3 batimentos, frequência menor, menos. Então veja aqui, esse tracejado é quem tem TV não sustentada documentada. Então, morre mais do que quem não tem. E veja aqui como a idade é fundamental. Olha, abaixo de 30 anos foi significativo. Já acima de 30 anos não foi significativo. Então, a TV não sustentada num paciente, se você juntar com acima de 60 anos, eventualmente você... anos atrás você implantaria o desfibrilador, hoje já é questionável, como a gente vai mostrar mais para frente. Então é um conjunto de coisas, mas tem valor, logicamente, a TV não sustentada. Septo maior que 30, agora veja, aqui você tem que se questionar. Bom, tem 29 e não valoriza? Talvez, eu acho que deve valorizar. Tem 28. E aqui tem uma grande discrepância que eu sempre cobro uma reunião para o que a cardiologia vai seguir. Vai ser o eco ou a ressonância, já que as diretrizes são baseadas em eco, mas você deve valorizar. Então, esse trabalho aqui em crianças e adolescentes mostrando a importância da hipertrofia miocárdica. Também no grupo de 26 pacientes, a terapia de choque é mais precoce quando o septo é maior que 30. Agora, olha o fator familiar. O fator familiar é uma coisa que, ao meu ver, a gente tem que valorizar muito. E olha esse exemplo aqui. Tinha um paciente, 35 anos. O irmão dele morreu subitamente com 39 anos. Aí passou um ano, implantaram o desfibrilador. Com 40 anos, 4 anos depois, trocaram, uma troca meio precoce, mas trocaram o desfibrilador. Com 41, ele teve uma terapia de choque apropriada. 9 anos depois, teve a segunda terapia de choque. Então, 9 anos para ter 2 eventos, para vocês verem como é difícil você estratificar o risco na cardiomiopatia hipertrófica, né? E hoje ele está com 52 anos, né, na época da publicação. Bom, a ressonância magnética, ela está cada vez mais embasando como uma ferramenta muito útil. E esse aqui eu quero só chamar a atenção o seguinte, olha, quem tem realce tardio por gadolínio numa porcentagem importante, dos 14 óbitos, 13 tinham o gadolínio nessa situação. Mas aqui o que eu mais me chama a atenção nesse arquivo, e eu já li bastante sobre hipertrófica nesse artigo, é que é o único que tem morte súbita relacionado a comportamento anormal da pressão arterial. E tem muito trabalho, mesmo tese, pós-doutorado, nós nunca fizemos, nos baseamos pela pressão arterial, mas tem esse artigo que mostra isso. Então, só a curva, gadolínio negativo, quer dizer, realce tardio, pouca fibrose ou ausência de fibrose, ou pouca, agora tem menos evento, terapia apropriada de quando ele é importante. Bom, aqui para ratificar que você não deve estratificar risco de morte súbita com estudo eletrofisiológico. Pode ser feito para fazer ablação da FA, para você fazer ablação de taquicardia ventricular bem tolerada, mas para estratificar risco de morte súbita, não. Então essa é a diretriz só de cardiomiopatia hipertrófica. Veja que a TV não sustentada e a pressão arterial anormal, você tem que lançar a mão eventualmente da ressonância, ver se tem gradiente, alguma mutação,
para definir isso daí. Então, perdeu todo aquele valor. Agora, é lógico, é um paciente jovem, você pode e deve indicar eventualmente só com esse fator, principalmente se a frequência for alta e tiver um número razoável de batimentos. Existe a calculadora europeia. Normalmente eu tenho conflito de interesse, eu gosto muito de publicações europeias, mas enfim, essa calculadora que leva em conta vários aspectos, então você coloca lá o positivo ou negativo, baixo risco quando tem menos de 4% de mortalidade em 5 anos. Daí é baixo risco, de 4 a 6, risco intermediário, e acima de 6, alto risco. Então aqui, veja, 60 anos, leva em conta a espessura ao ecocardiograma, o tamanho atrial, não o índice indexado, o volume indexado, mas é o diâmetro do ato esquerdo, gradiente, também ao ecocardiograma. Então, morte súbita familiar não, TV não sustentada e síncope inexplicada não. Esses são, você preenche isso automaticamente. Aqui no caso deu abaixo de 3, então você não é baixo risco, normalmente você não indica. Mas você vê que tem observações que você pode indicar, tem caso a caso e não deve fechar e achar que não possa indicar. Então, dependendo da característica dessa TV, como eu falei, você pode eventualmente até indicar. Agora veja, a calculadora, você abaixou o ano para chamar atenção na estratificação de risco de idade do paciente. Passa para um alto risco, que você não tem dúvida que tem que indicar o desfibrilador. Mas o questionamento dela foi feito pelo Dr. Maron, que é o que mais estuda. Então ele tem um serviço que só estuda isso daí. Então, olha, é uma corte consistente, 1.629 pacientes. Um médico que está há 15 anos, você vê, publicação dele de peso de 2.000. E no grupo, ele foi ver o que aconteceu botando na calculadora. Olha, calculadora menor que 4, olha a quantidade de morte súbita. E calculadora menor que 4, bom, aqui choque apropriado. Então veja que tem dos dois lados. Então ele realmente, essa publicação, eu acho que a gente pode utilizar, eu acho que não é para não utilizar, mas você deve ter critérios e tem essa publicação que é de peso, né? Mostrando que você tendo baixo risco, você pode ter morte súbita. Bom, falando do desfibrilador, todo mundo sabe que ele tem a função marca-passo, você pode programar 1, 2 ou 3 zonas de taquicardia, de fibrilação ventricular. E na cardiomiopatia hipertrófica, talvez para prevenção secundária, você possa programar uma zona mais baixa. Em primária não deve, porque você vai ficar lotando a memória do desfibrilador com taquicardia sinusal, etc. 180/200, na secundária, na primária também muito questionável, a não ser que você queira ver se, além disso, tem alguma taquicardia. Mas eu acho que entre uma consulta e outra, se a memória está cheia de registro de taquicardia sinusal, ausência de arritmia, eu acho que não deve ficar ligado. E sim, a zona de fibrilação, 200, mas eventualmente 210, quer dizer, acima de 200, mas 214, dependendo da idade do paciente. Sempre ligar o ATP, pré-choque. Agora, na literatura existem algumas controvérsias. Quando o ciclo da taquicardia é abaixo de 200 milissegundos, tem grupo que não liga o ATP antes do choque, vai para o choque direto. Uma outra coisa que tem muita discordância ou discussão, quer dizer, artigo que fala uma coisa, outro fala outra, é o choque. Você dá 20 joules ou dá 36 ou 40 joules o máximo? A escola americana é mais para, fez a taquicardia alta frequência assim, resolvendo o primeiro choque.
e talvez eu seja favorável a isso, né? A não ser que eventualmente você tenha o registro de um choque menor que reverteu. Então, mas normalmente se programa o ATP quando carrega já o ATP. Bom, o grande problema, um dos problemas na hipertrófica é isso aí, é o choque inapropriado. Piora a qualidade de vida, distúrbio psiquiátrico em jovem, ele vai para o psiquiatra. Pode ser proarrítmia. O grupo de Nancy mostrou um óbito, uma cardiomiopatia hipertrófica, prevenção primária, um choque inapropriado sobre ter fibrilação ventricular e não houve reversão da taquicardia, foi a óbito. Então, ele pode ser proarrítmico e aumenta a mortalidade. Esse aqui eu não achei o slide original, quer dizer, então, o último simpósio lá do Valentin Fuster é para mostrar a quantidade de choques inapropriados em hipertrófica. Você vê, isso aqui é a série clássica do Dr. Maron, mostrando a incidência por ano, menor na primária que em relação à secundária, mas ó, 20% de choques apropriados, contra 27 inapropriados. Naquele trabalho em crianças e adolescentes, então aí você tem que ser muito mais, tem trabalho mostrando, falando para você deixar até frequência acima de 220, chega a 250, dependendo da marca do desfibrilador. Mas ó, 16% de terapia, então que tratou a arritmia, mas chega a 41% de choque inapropriado. Então a gente tem que realmente ser bem liberal na programação do choque, quer dizer, frequência alta e seguir provavelmente o MEDT HIT que o Vitor falou, deixando um tempo maior, mais batimentos antes de ele aplicar a terapia. Isso aqui é um caso aqui do Instituto, quer dizer, a dupla contagem foi dificílimo, um Medtronic conseguir. Aqui, no caso, na realidade, é só um ATP, mas levou vários choques. Essa dupla contagem, mudando a polaridade lá da sensibilidade, resolveu. Uma outra coisa, quem programa, não deixar tempo curto para taquicardia, principalmente na primária, né? Deixar o doente que nunca teve evento um tempo maior para não levar choque desnecessariamente. E a última, assim, o último recado que eu gostaria de dar é o seguinte, é quanto ao modo de estimulação na hipertrófica. Então veja, isso aqui é um registro francês de 2016, ó, 2.500 pacientes. E eles, uma das coisas que eles queriam comparar é o CDI dupla câmara com monocâmara. Eu só peguei esse trabalho, ó, então, 10 anos de acompanhamento, né? Disfunção, 10 anos de agrupamento e acompanhando os pacientes. Ó. Complicações precoces. Ó, dupla câmara tem mais que monocâmara. Hemorragia e hematoma. Dupla câmara tem mais e no total tem mais. Terapia apropriada. Apesar de ser monocâmara ou dupla câmara, não teve significância. Terapia inapropriada, choque inapropriado. Tanto faz dupla câmara como monocâmara. E isso em outras doenças também ocorre isso. Então, mas eu estou discutindo o modo de estimulação na hipertrófica. É lógico que a obstrutiva, imperativamente, tem que ser dupla câmara, né? Então, a conclusão deles. Choque inapropriado, frequência similar. Mortalidade similar, maior número de complicações, trocas. E o monocâmara é preferível, exceto quando precisa estimular o ato. A hipertrófica, aí eu tenho uma certa experiência pessoal, algumas você dá remédio para diminuir a frequência. Bom, a escola, quer dizer, isso ouvindo o doutor Edmundo, mesmo prevenção secundária após o CDI, a gente suspendia a amiodarona. Só reintroduzia se começasse a levar choque. Mas então dá para você saber se vai precisar estimular o ato ou não em paciente jovem, principalmente. Tá?
E a conclusão final, então, aprimorar, você vê como é difícil estratificar, alguns exemplos aí que eu mostrei. Agora, a idade, a gente tem que ficar preocupado quando é jovem e não ficar tão preocupado depois dos 60. Calculadora de risco está sendo usada, não é para não deixar de usar. Ressonância parece se embasando, genética não. E eu coloquei uma interrogação, mas eu particularmente, uma das críticas que fizeram, quer dizer, de implantar dupla câmara em hipertrófica prevenção primária. E tem que ser não obstrutiva. Porque se for obstrutiva, você tem que usar o marca-passo dupla câmara. E aqui, agora a gente vai colocar um subcutâneo num paciente que tem indicação, e logicamente é não obstrutiva também. Para isso que eu queria falar, muito obrigado.